Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama. Nesse dia de domingo, o Senhor Deus nos chamou e nos reuniu em um lugar para louvarmos e aprendermos a Sua palavra. Nesse tempo que o Senhor, o Espírito Santo, possa estar conosco, para que a palavra do Senhor Deus possa iluminar os nossos corações, possa nos fortalecer, Senhor. Daqui a pouco, o retiro de verão está para acontecer, que o Senhor Deus possa estar conosco, que em todo o país muitos irmãos, irmãs, muitas pessoas possam participar e receber a salvação e nós possamos ser utilizados de forma preciosa. Nos Estados Unidos, no México e em vários outros lugares, nós sabemos que a sua missão está acontecendo. Para todas as pessoas que estão evidenciando essa palavra, que o Senhor Deus possa estar com eles, possa manifestar o seu trabalho a todos. O início e o término de todo esse trabalho, que o Senhor Espírito Santo possa estar conosco, que possa atuar dentro de nossos corações. Todo momento nós entregamos na mão santa do Senhor e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar a palavra de Salmos 89. Salmos 89. Salmos 89, versículo 27, 37. Eu irei ler. 89, versículo 37. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu, Selá. E versículo 42. Exaltaste a destra dos teus adversários, fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Também embotastes o fio da sua espada e não o sustentastes na peleja. Vamos ler até aqui. Então, agora o pastor Lee, ele está no México e também nos Estados Unidos, participando da viagem missionária. E nosso retiro de verão está para acontecer a partir dessa sexta-feira, não é? Então, eu acredito que todos vocês devem estar orando bastante por todo esse trabalho. Então, o pastor Shin está na África e todo momento nós estamos recebendo as notícias deles. E eu também já fui para a África. E eu sinto como se eu estivesse presente naquele lugar. Então, a missão na África também. Estão sendo pregados o Evangelho, a palavra, em vários lugares diferentes. E peço que vocês possam orar quando lembrarem. Então, agora nós estamos aguardando o retiro de verão e vamos pensar um pouco sobre Salmos 89 hoje. Então, quando nós lemos a palavra de Salmos 89, nós podemos ver que Israel é o povo da promessa de Deus, da aliança de Deus. O Senhor Deus, ele prometeu para Abraão e fez a sua aliança com Davi. O Senhor chamou o povo de Israel como a sua testemunha. Então, no versículo 37, será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu, Selá. Então, no Antigo Testamento, o povo de Israel, eles eram o povo especial para evidenciar, testificarem a Jeová. Que agora no Novo Testamento somos nós, os cristãos. Mas o povo de Israel, eles continuaram desobedecendo e desobedecendo. Então, eles começaram a idolatrar ídolos, eles começaram a dar as costas para o Senhor Deus. O Senhor Deus estabeleceu outras nações para os castigar.
E se nós olharmos no versículo 42, exaltaste a destra dos seus adversários, fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Então, haviam muitos inimigos ao redor de Israel, mas o Senhor fez com que Israel fosse destruído por eles. Versículo 43. Também embotaste o fio da sua espada e não o sustentaste na peleja. Então, o povo de Israel levantou a espada para a guerra, mas eles não conseguiram vencer. Então, se nós olharmos nessa palavra, também embotaste o fio da sua espada e não o sustentaste na peleja. Toda vez que Israel ia para a guerra, eles perdiam. Então, em outras maneiras, nós podemos dizer que o Senhor, ele tirou o fio da espada. Então, se nós olharmos isso, se relaciona diretamente com a nossa vida de fé. O povo de Israel é o povo para ser o povo seleto de Deus. Eles foram chamados como a testemunha de Deus. Então, mas Israel, antes tinham força, mas eles se tornaram inúteis, fracos. E é por isso que o Senhor, ele disse, embotaste o fio da sua espada. Quer dizer que eles vão para a guerra, mas eles não têm forças, eles não têm talento nenhum. Então, por que Israel se tornou tão fraco assim? Então, no Antigo Testamento foram chamados como a testemunha do Senhor, mas eles não conseguiram fazer bem esse trabalho de testemunha do Senhor. Eles seguraram nas espadas, mas a espada, cada momento, perdia o fio, e mesmo que guerreassem, não conseguiam vencer. Então é isso que nós precisamos pensar. Se nós olharmos para Israel, Israel nem sempre eles estavam fortes com talento. Tinha momentos que eles tinham um grande talento diante do Senhor Deus. Quando eles demonstravam grande força. E também aparece um momento onde essa força deles começaram a acabar, que é no tempo dos juízes. Então, se nós olharmos para o tempo dos juízes, eles começaram a pensar: como é que nós podemos viver uma vida de força? Como é que podemos afiar a espada? Nós podemos aprender esse segredo se nós olharmos em Juízes. Então, agora o retiro está para acontecer. E nós precisamos pensar um pouco sobre o retiro. E eu vou pregar algumas palavras para podermos pensar. Então, vamos ver Salmos 89, versículo 37. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu, Selá. Será estabelecido para sempre como a lua. Então, se nós olharmos para a lua ela é o quê? Um refletor, ela não é um iluminador. Então, ela não pode dar a luz sem o sol. Então, o povo de Israel é a testemunha de Deus. Então, quando eles possuem uma relação agradável com Deus, eles podem viver uma vida de testemunhas. Então, é por isso que Israel, eles, como a lua, como uma testemunha fiel no céu, eles antes faziam bem. Saíram do Egito, fizeram o êxodo, dominaram a terra de Canaã. Olhem no tempo de Josué, quanta força eles tinham. Todo lugar que eles iam, eles venciam os seus inimigos. Para todo lugar que Josué ia, ele matava os líderes dos inimigos, ele dominava as outras nações e tudo isso está escrito detalhadamente na Bíblia. E no tempo de Davi também. A espada de Israel era afiada. Então Davi, ele tinha a força do Senhor e toda vez que ele ia para a guerra, ele vencia. Então no tempo dos reis também, nós tínhamos Ezequias, que fez a revolução da religião. Então, quando Israel havia estabelecido muitos altares, muitas doutrinas, ele destruiu todas essas e colocou somente uma. Então, nesses momentos, quando os reis serviam bem ao Senhor Deus, eles tinham força para vencer. Quando a Síria também invadiu, então da noite para dia, o que aconteceu com todos os soldados da Síria? Todos eles foram derrotados. Então, tinha uma grande força no tempo. Então, na nossa época também, nós cristãos fomos chamados como testemunhas.
É por isso que na palavra de Atos já disse que nós iremos ser fortalecidos por essa palavra do Senhor Deus, nós iremos nos tornar em suas testemunhas por toda Jerusalém, Judéia e Samaria, como em Atos capítulo 1, versículo 8. Então quer dizer que no Novo Testamento os cristãos, eles são a testemunha do Senhor Deus. Então, mas Israel foi chamado como testemunha do Senhor Deus. Antes eles tinham uma espada tão afiada, dominavam seus inimigos, manifestavam o poder. Se nós olharmos em Oséias capítulo 13, versículo 1 fala: quando Efraim falava, tremia-se. Então olhem só isso. Na força do povo de Israel havia força. Então, já que eles haviam recebido tanta força do Senhor Deus, então eles não podiam tentar derrubar a Israel. Então quer dizer que a espada deles era afiada. Então Israel tinha tanta força assim. Então, mas se nós olharmos em Salmos 89, podemos ver que o povo de Israel se tornou tão fraco. 42. Exaltaste a destra dos seus adversários. Então nós podemos ver que o Senhor ele não estabeleceu a mão do povo de Israel, mas sim a destra dos seus adversários. Fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem, que fez com que os inimigos vencessem. Então, embotastes a nossa espada e não o sustentaste na peleja. Então, por que a espada ficou embotada? Se nós olharmos na Bíblia, aparece muito bem o motivo. O sol é a luminária, não é? Aquela que ilumina. E a lua é o que reflete. Então nós, como refletores, precisamos receber bem a luz do Senhor Deus. Mas, já que escolheram um caminho de dar as costas para o Senhor Deus, se tornaram inúteis. Quer dizer que a espada ficou embotada. Quer dizer que perdeu a força, perdeu o poder. Então, o fio da espada estar cega, quer dizer que estar embotada, quer dizer que perdeu a força, perdeu a sua função. Então, quer dizer que cada momento eles eram o quê? Desfuncionais, não tinham mais poder nenhum. Então, nós podemos ver o povo de Israel que vai se tornando inútil. E qual é o principal motivo? Quer dizer que eles se aliaram ao mundo. Eles queriam se parecer com as nações ao redor, então eles começaram a ir por atalhos. Vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar 1 Samuel, capítulo 8. Primeiro Samuel, capítulo 8, nós podemos ver que a aliança com o mundo vai para a perdição. Capítulo 8, versículo 4. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Então, se nós olharmos aqui, nós podemos ver que ele fala como as outras nações, versículo 20. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Então, o povo de Israel é o povo que é governado diretamente por Deus. O Senhor Deus é o rei deles. Então, mas Samuel já estava envelhecendo. E o filho de Samuel eram os juízes, mas eles não conseguiam fazer bem. Então eles começaram a usar a desculpa sobre isso. E começaram a dizer: Nossa, nós precisamos ser como as outras nações. Nós precisamos ter um rei. E é por isso que a monarquia foi estabelecida. E o que isso quer dizer? Como as outras nações. Quer dizer que querem se parecer com o mundo. Então, se nós olharmos assim, quer dizer que ele vai se misturando com o mundo. Então, já que vai se misturando com o mundo, muitos ídolos vão adentrando. Então, o Senhor, já desde Moisés, o Senhor já havia dito para eles não terem outros ídolos.
Mas Israel começou a se aliar, começou a barganhar com o mundo. É por isso que muitos anciões começaram a receber os ídolos. Quer dizer que o povo começou a servir ídolos, inúmeros ídolos diferentes no mundo, dentro do seu país. Se nós olharmos em Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2, versículo 5. No Antigo Testamento, Isaías: Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente e são agoureiros como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos, inclinam-se perante as obras das suas mãos, diante daquilo que fabricam os seus dedos. Então, se nós olharmos aqui, eles dizem: o Senhor Deus abandonou a Israel. Por quê? Então, já que eles começaram a se misturar com as nações do mundo, então, diversos desejos dos estrangeiros, costumes começaram a entrar, e eles precisavam se discernir, mas eles começaram a receber essas coisas do mundo. Então, quer dizer que os ídolos do mundo, os costumes começaram a entrar. E também, economicamente, eles estavam muito bem. Eles estavam cheios de prata e ouro. Não tem fim os seus tesouros. Também estava cheio de cavalos. E cheio de carros. Então isso quer dizer que o quê? A cavalaria, o exército era poderoso. Eles tinham cheios de tudo. Mas também estavam cheios de ídolos. Então já que começaram a se associar com o mundo, começaram a enriquecer, se tornaram uma nação poderosa, ao ver das pessoas do mundo, eram muito grandes. Mas já que começaram a se associar com o mundo, muitos costumes errados começaram a entrar. E pela boca dizem que servem ao Senhor Deus, mas está cheio de ídolos. Diversos ídolos entraram na vida deles. Então, quantos ídolos entraram na vida deles? Vamos ver Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, versículo 28. Capítulo 2, versículo 28. Onde, pois, estão os teus deuses que fizestes para ti? Que se levantem-se, que se levantem, se podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Então, quantas cidades tem em Judá? São inúmeras cidades. Mas quer dizer que eles começaram a se encher de ídolos, assim como o número das cidades. Então começaram a se aliar com o mundo, começaram a receber esses costumes. Então, por fora, parece que é o povo do Senhor Deus, e estão se enriquecendo, tem um poder gigante. Então, mas diante do Senhor Deus é um problema. Então, nesse estado, se eles forem para a guerra, a espada vai estar embotada e não podem vencer. Então, olhem para Sansão e Dalila, nós conhecemos muito bem essa história. Então, Sansão, ele é nazireu desde o momento que nasceu. Então, mas ele começou a descer as colinas dos filisteus. Quer dizer que ele desceu para a fronteira dos filisteus com Israel e ele viu uma mulher estrangeira ali. E ele gostou demais daquela mulher. Então ele foi contra a vontade de seus pais e casou com essa mulher estrangeira. Então, primeiro ele se aproximou de uma virgem, mas depois começou a se aproximar de uma prostituta, e depois ele foi pego por uma mulher como Dalila. E é por isso que dentro do coração
Dalila, a cada momento, começou a crescer. Então, Dalila e o Senhor Deus começaram a se tornar quase a mesma coisa dentro do coração dela. Então, o segredo da força dele, já que ele era nazireu, eram no cabelos dele. É por isso que ele não contou para ela. Mas já que ela pediu tanto, todos os dias ficava enchendo o saco dele. Então, o que aconteceu? Dalila ficou maior do que o próprio Deus na vida dele. Então, primeiro, o Senhor Deus era grandíssimo na vida dele. Mas cada momento mais ele começa a se aliar ao mundo, ele começa a gostar do mundo, ele se afasta e ele vai se tornando como Dalila, Dalila vai se tornando como o Senhor Deus e se torna maior que Deus. Corta-se o cabelo dele e perdeu o poder de Deus. Então o homem mais poderoso do mundo era Sansão. Ele lutava com leões e com as próprias mãos ele podia rasgar o leão ao meio. Então ele, com o osso de um jumento, conseguiu matar mais de 1000 pessoas. Mas, estando nos braços de Dalila, Dalila, quando se tornou maior do que Deus, ele se tornou inútil. O Senhor Deus tomou o poder dele. Os olhos dele foram arrancados. É por isso que Israel, pela boca eles dizem, estamos servindo a Deus. Mas já que vão se aliando ao mundo, já que as coisas do mundo vão entrando, eles vão começando a comer bem, viver bem, cada momento vão vindo mais ídolos. O Senhor Deus vai se tornando como o mundo e o que acontece assim? Quer dizer que o poder do Senhor Deus se afasta deles e assim eles começam a sofrer por conta das nações estrangeiras e mesmo que guerreiam, eles não conseguem vencer. Quer dizer que foram enganados completamente pelo diabo. Então, na Bíblia, quando explica sobre o diabo, explica o diabo como vários animais diferentes. Primeiro, a cobra. Então, dentre os animais do Senhor Deus, a mais astuta era a cobra. Então, se nós olharmos em Gênesis capítulo 3, se nós olharmos em Apocalipse também, ele disse que a antiga cobra, que é o diabo, não é Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Então, quer dizer que a cobra é a sombra do diabo. Então, o Senhor, ele rasgou, deixou a língua da cobra como se fosse dois, não é? Então, quer dizer que é o diabo como consegue mentir muito bem. Como em João, capítulo 8, versículo 44. Desde o princípio, o diabo, ele era mentiroso. Então, sempre quando ele conta a mentira, ele fala como se fosse a verdade. Então, ele se tornou o pai da mentira. Então, o diabo é um mentiroso. Sempre que quando ele fala, a mentira é dele. Então, o diabo, quando ele mente, o que acontece? Vai se tornando o quê? Verdade. Tudo que o diabo ele faz é o quê? É mentira. Então, o diabo, quando ele está falando que está fazendo um estelionato, então ele está fazendo o que? Ele está enganando, porque ele sempre vai contar a mentira, ele sempre é enganador. Quer dizer que o atributo básico do diabo é enganar. E se nós olharmos em Apocalipse capítulo 16 também, quando explica sobre o diabo, ele diz o quê? Então, ele é como a rã, então como o sapo. Por quê? Quando ele fala alguma coisa, fala sobre o diabo, por que fala como se fosse uma rã, como se fosse um sapo? Então, o sapo tem duas características. Primeiro, ele é barulhento. Barulhento. O diabo é barulhento. Então, antigamente nós ouvíamos bastante os sons do sapo, mas parecia que alguém estava controlando eles. Quando um começa a fazer e todos eles começam e quando um para, todos os outros param. É engraçado, não é? Parece que alguém controla eles. Então, o sapo é barulhento. Onde o diabo ele trabalha, sempre acontecem problemas, sempre acontecem conflitos e ele sempre causa briga. Então, sempre existe problemas. Quando o Espírito Santo trabalha, tudo se torna silencioso. Mas qual é a outra característica? Então, ele consegue viver em dois lugares ao mesmo tempo, tanto na terra, tanto na água. Então, o diabo sempre ele faz o quê? Quando ele trabalha, ele faz você aliar com as coisas do mundo. Então, qual é o problema que Israel foi enganado pelo diabo? Tudo bem, nós podemos ir nos parecendo com as outras nações. Nós podemos pegar esses costumes, não tem problema.
Então ele faz você colocar um pé de um lado e um pé do outro. Isso que o diabo ele tenta fazer. Então quando você coloca um pé de um lado e um pé do outro, várias outras coisas começam a entrar. E as outras coisas vão se tornando muito mais importantes diante da vida dele. É por isso que Israel se torna inútil. Então um homem de idade, ele começou a namorar com duas mulheres. Então uma mulher que era mais velha do que ele e a outra mulher mais nova do que ele. Então quando vai para a mulher mais nova, o homem, já que ele quer se parecer mais jovem, ele arranca os cabelos brancos. E já que a mulher mais velha está com ele, ele gosta de parecer mais velho, então ele deixa os cabelos brancos. Então pense bem, ele vai arrancando os cabelos, sempre organizando para se encontrar com a mulher para ele parecer mais jovem, e para outra mulher mais velha, para ser mais velha. Então ele vai perdendo os cabelos. Então, se olharmos para o povo de Israel também, os salvos, os cristãos, todos são o quê? A testemunha do Senhor Deus. Então, um tempo, tinha uma espada com fio afiado, tinha poder, conduzia muitas pessoas para diante do Senhor Deus, vivia com força, mas chega um momento onde se torna inútil. Assim como na palavra, ele precisa estar armado com as armas espirituais. Ele precisa segurar a espada de um lado e o escudo do outro. Mas por que a vida dele vai se tornando fraca assim? Vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 5. Ah, 2 Coríntios, capítulo 6, perdão. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Então, capítulo 6, versículo 7. Na palavra da verdade, do poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Então, precisa estar com as armas da justiça à direita e à esquerda. Então, precisa estar armado. Então, de um lado ele tem um escudo, porque ele precisa brigar, e o outro lado ele está segurando a espada. Então, se nós olharmos na palavra de Efésios, capítulo 6, ele diz para termos o que? O escudo da fé. E na mão direita é para estar com a espada do Espírito Santo. Então precisa estar armado com essas armas da justiça, mas mesmo assim ele pode se tornar inútil. Por quê? O que vem depois na palavra? Por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Ele aparece na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Então, quer dizer que primeiro você precisa estar aqui na palavra da verdade. Então, quando você depende da palavra da verdade do Senhor Deus, você pode lutar com força através do poder de Deus que é permitido pelas armas da justiça. Então, mesmo que você tenha uma espada, se você não segurar na palavra de Deus, se você não receber o fornecimento do poder de Deus, você for para a guerra, com certeza vai perder. Se nós olharmos na palavra da Bíblia, então realmente mais cansado será quando não afiar os seus instrumentos. Quer dizer que nos dia a dia sempre precisa estar afiando, quer dizer que sempre precisa estar treinando. Então sempre precisa estar treinando para ter essa coragem. Então quer dizer que da mesma maneira, o homem não é porque ele tem uma espada na mão que ele pode simplesmente matar o seu inimigo. Então assim como ele vai treinando afiando a sua espada, quer dizer que você precisa treinar a sua vida de fé. Quer dizer que dentro do treinamento você vai se tornando afiado. Quer dizer que você vai recebendo o fornecimento do poder de Deus. Então no nosso dia a dia também, a nossa espada cada momento mais vai se tornando realmente desbotada, vamos se tornando como a igreja de Laodiceia. Então nós não podemos nos tornar como a igreja de Laodiceia. Então vamos procurar Apocalipse capítulo 3. Se nós olharmos para a igreja de Laodiceia, eles realmente eram muito fracos, inúteis. Versículo 14, capítulo 3, versículo 14. Então, ele se tornar nem quente nem frio, quer dizer que ele está sem forças. Versículo 14. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve isso. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras,
que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Então aparecem 7 igrejas da Ásia. As outras igrejas haviam realmente muito orgulho, tinham realmente repreensões e também elogios do Senhor Deus. Mas se nós olharmos para a igreja de Laodiceia, só tem repreensão. Ele não é nem frio, nem quente. Se não for crer, não creia. Se for crer, creia com verdade. Então, é para decidir agora. Então, se ficar morno, o Senhor Deus não consegue receber. Então, por que será que é tão morno assim? Então, se tornar morno assim quer dizer que realmente não tem força nenhuma. Quer dizer que não tem nada apto para entregar ao Senhor Deus. Então, por que se tornou morno assim? Então, versículo 14, o Senhor dá a resposta. Ele diz 3 coisas. Então, aparecem problemas em 3 coisas. Quer dizer que por causa de 3 coisas eles se tornam inúteis. Primeiro, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz, o Amém. Então, o formato do Senhor Jesus é Amém. A testemunha fiel. E terceiro, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, quando você dá um problema nessas 3 partes, vai se tornando um cristão morno e inútil. Então, o Senhor é Amém. Quer dizer que o Senhor, quando ele fala em verdade vos digo. Quer dizer que o Senhor Deus do Amém, o Senhor Deus da verdade. Por que o Senhor é Amém aqui? O Senhor, nessa terra, desde o momento que ele iniciou a sua vida até o término da sua vida, o Senhor ele sujeitou a palavra do Senhor Deus. Então, para toda a palavra do Senhor, ele simplesmente sempre dizia Amém. Sempre quando havia muitos inimigos também, o Senhor Jesus, ele podia ir para a frente. Então, sempre quando estavam o torturando, cuspiram nele, ele suportava todas as coisas. Então, por quê? Esta é a vontade de Deus. Então, na vontade do Pai, ele se sujeitou por completo, ele escolheu o caminho da sujeição, da obediência. Então, para tudo era Amém. Então, por que a vida vai se tornando uma bagunça, vai se tornando um morno? Então, se nós olharmos aqui, dentro da vida, Amém não se tornou Amém. Então, o que a Bíblia diz? Então, não só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus ou parte da palavra? Não, toda a palavra. Então, quando nós comemos de alguma coisa, precisamos comer de tudo. Eu não posso escolher somente o que eu quero comer. Então, é por isso que quando nós estamos lendo a Bíblia, nós não podemos ler somente o que nós gostamos de ler. Nós não podemos simplesmente aceitar a palavra no sermão o que eu gosto. O que eu não gosto, eu não ouço. Não pode ser assim. E é por isso que graça gosta de receber, mas sofrimento não quer receber. Então, ele adora da palavra que o Senhor é redentor, mas não gosta da palavra que o Senhor é o nosso dono. Adora receber a graça, mas não gosta de ofertar. O Senhor Deus me tornou a graça, o amor da minha vida, mas Ele não quer se sacrificar. Então, dentro da Bíblia também, cada um tem a sua medida, a porção da fé, tem a quantidade da palavra que eu preciso receber, mas tem um momento onde você diz, eu sou o dono. Então, na palavra da Bíblia também. Ele escolhe a palavra que ele quer. Ele lê somente o que ele gosta, recebe do sermão somente a parte que ele gosta. Então ele só fala, por parte é Amém. E então, a vida de fé se torna uma bagunça.
Então, quando nós falamos amém, quando o Senhor ele diz a sua palavra, todas as coisas que me são boas é amém. Então, o Senhor ele fala tudo para o nosso benefício. Ele fala coisas para que nós possamos se tornar bem. Então, no momento eu posso não entender, mas eu preciso falar o quê? Amém, crer e viver conforme essa palavra. Então, eu preciso pensar, isso é para a minha bênção. O Senhor ele dizer para eu fazer uma coisa, ele não está dizendo para eu fazer porque ele vai me tomar. Ele está dizendo para dar, porque ele nos dará. Então, ele vai nos entregar tudo, realmente em abundância. Ele quer nos permitir mais coisas. Então, ele dizer para nós fazermos alguma coisa é para nos dar algo melhor. É para nos dar algo espiritual. E é por isso que quando nós olhamos aqui, o amém. E também o Senhor, ele é o quê? Testemunha fiel e verdadeira. Então, se nós olharmos para a igreja de Laodiceia, eles esqueceram qual é o motivo que eles foram chamados. Eles esqueceram da existência deles, de que eles são testemunhas. Nós fomos salvos por quê? Qual é o motivo de nós termos sido salvos? Não é para vivermos, comermos bem neste mundo. Então, semear, jogar a semente numa terra boa, é para que possa frutificar, possa dar 30, 70, 100 vezes. Crê em Jesus Cristo e a sua casa será salva. Então quer dizer que através de mim, todas as pessoas ao meu redor irão receber essa influência boa, irão receber a salvação. Nós, como testemunhas do Senhor Deus, fomos salvos, fomos chamados. Agora, se nós tivermos na cabeça que somos fiéis testemunhas, não podemos agir de qualquer jeito. Então, qual o lugar que eu vá? Eu sou a testemunha do Senhor Deus. Eu estou existindo para testificar a Cristo. Por que os cristãos não bebem? Então, os cristãos, eles conseguem pregar bebendo, estando bêbados? Não tem como. Então, fala, bebe aí você também, fulano de tal. Como assim você consegue pregar desse jeito? Então, você não vai para o inferno porque você está bebendo. Pensa bem, você está fumando e falando, soltando a fumaça na cara dele, falando, e aí, crê em Jesus. É assim? Então por que você controla a si mesmo? Porque nós temos um objetivo claro na nossa vida. Então nós somos a testemunha de Deus. Então nós temos um objetivo exato de qual seja a pessoa precisamos conduzir para o Senhor Deus. E também nós podemos ver que o princípio da criação de Deus, ele podia falar criador, mas por que ele falou o princípio da criação de Deus? Quer dizer que eles esqueceram o princípio, o valor real. Então, hoje em dia, agora, nós estamos vivendo no relativismo. É onde a maioria decide. Se a maioria diz que isso é certo, então toda a minoria, ou o restante, tem que seguir. Então, por que eu preciso honrar o pai? Por que eu preciso defender a família? Por que eu não posso pecar adultério? Por que eu não posso viver assim, o assado? Não consegue entender? Todos os valores, toda a origem agora depende, do homem. Então, quando nós recebemos a salvação, quem se torna a origem de todas as coisas? O Senhor. O Senhor é a origem da vida. O Senhor é a palavra. Quer dizer que conforme a palavra, conforme o Senhor, todas as coisas precisam girar em torno do Senhor. Então, todas as coisas que nós estamos vendo, o Senhor precisa ser estabelecido. O Senhor, ele se torna o centro de todas as coisas. Assim que nós deixamos de ser mornos, nós podemos ter um coração quente e nós podemos viver de forma forte dentro do Senhor. Quando eu tenho tempo, eu vou para a igreja. Quando eu tenho tempo, eu vou para a reunião de família. Então, sempre pensa o Senhor como algo secundário. Então, a vida de fé não é um acessório. Então, o nosso objetivo realmente é no Senhor. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Então, 100 vezes 0 é 0. Pense bem, se nós temos tudo, mas não temos o Senhor, nossa vida é 0. Mesmo que eu não tenho nada. Então, se eu tiver o Senhor, eu tenho tudo. Então, realmente, se nós olharmos para este mundo, muitas pessoas realmente viveram poucos anos, mas eles têm muitas coisas.
Então, mas nós precisamos lembrar que com o Senhor nós iremos viver para a eternidade. Então, para quem que eu preciso ter um bom comportamento, uma boa atitude? Nós queremos ser bons para os nossos amigos, bom com o chefe, bom com os companheiros. Mas e o Senhor? Todas as coisas quando se tornam o Senhor, nós precisamos fazer com que tudo gire em torno do Senhor. Mas as pessoas elas esquecem o princípio das coisas. Quer dizer que o diabo está por trás disso. Vamos procurar Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, versículo 26. Capítulo 7, versículo 26, eu irei ler. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Então, se nós olharmos para Salomão, Salomão era um homem, que tinha mais de 1000 mulheres às suas mãos. Então, eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Tem uma mulher que é mais amarga do que a própria morte. E quem está por trás disso? É o diabo. Então, mais amarga do que a morte. Então, mais amargo do que a morte. Então, quem é? O diabo. Então, atrás dessa mulher está o diabo. Então, o diabo, ele é bem mais amargo do que a morte. Então, se nós olharmos em Mateus capítulo 6, realmente ele disse, para nos livrar do mal. Quer dizer que é para livrar do mal, do diabo. O diabo está cheio do mal. O diabo é o próprio mal. E é por isso que o diabo, ele está por trás de toda a malignidade. E é por isso que o homem, quando ele é empurrado ali do precipício, ele cai e morre, não é? E você sente o peso da consciência. Mas o diabo não tem isso, peso na consciência. O diabo, a própria mentira é a verdade para ele. Ele não existe isso de ter valor, princípio das coisas. O diabo ele é mais amargo do que a própria morte. Então, não tinha Isabel? Isabel era uma mulher muito, muito amarga. Então cortou, Herodes também realmente cortou a cabeça de João Batista. Então dentre homens também tem homens amargos. Olhem para Hitler na história. Hitler também, no início ele não era assim. Então ele era um bom artista. Então para entrar na uma universidade de escola, ele foi e tentou diversas vezes, 2 vezes para tentar adentrar. Mas homem é homem. Quando eles passam por alguma coisa, pode se tornar muito mal. Hitler também, ele também era, no princípio, estudante de uma escola, de uma escola de teologia. Mas nós podemos ver que com todo o envolvimento da teoria do comunismo também, como nós podemos ver que se tornam malignos? Se nós olharmos aqui, e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Então, uma mulher que é mais amarga do que a morte, que é o diabo. Então, o diabo, ele é como o coração de redes e laços e ataduras. Ele tem vários planos. Cujo coração são redes e laços. Ele é um ser que está cheio de pensamento em derrubar e acabar com tudo. É o diabo. O diabo, desde Adão, ele enganou o homem. Então, de qual maneira que seja, ele quer derrubar o homem. Então, ele deseja que o cristão se torne inútil. Então, os cristãos precisam ter o fio da espada afiado quando vivem bem a vida de fé. O diabo, ele vai para a perdição, não é? Então, para isso, ele tenta fazer o quê? Que os cristãos se tornem inúteis. Se nós olharmos no Antigo Testamento, quem é que o diabo mais atacou? O diabo atacou diversas vezes o povo de Israel para fazê-los se tornarem inúteis. No Novo Testamento, nós podemos ver os cristãos estão sendo atacados pelo diabo continuamente. Então o diabo ele deseja muitíssimo que os cristãos se tornem inúteis.
Então, no fundo do coração, o diabo sempre está pensando: como é que eu vou tentar derrubar? Como é que eu vou acabar com a vida deles? Esse é o diabo. E se nós olharmos na mão deles, são como ataduras. Então, ele é mais amargo do que a morte. A mão é como atadura. Ataduras são como corda. Quer dizer que amarra para que não possa fazer nada. Então, quando você é capturado pelo diabo, você se tornou amarrado, atado. Quem é que vai ser amarrado pelo diabo? Tem muitas armadilhas que o diabo, a isca que o diabo está lançando. Na nossa geração também. Então, o diabo, com qual armadilha ele está para pegar, capturar os cristãos? Então, nós podemos ver que o diabo, ele tentou o Senhor Jesus, depois quando eles estavam em 40 dias de jejum, dizendo: transforma esse pão, essas pedras em pães. O diabo está dizendo: não importa qual que quer que seja, dinheiro é o melhor, dinheiro é o melhor. Então, não só do pão o homem viverá, mas ele diz o quê? Não, o homem tem que viver do pão, o homem tem que viver da cobiça. O melhor é comer bem, é viver bem nessa terra. Ele engana continuamente. Conforme o dinheiro você pode fazer tudo. O diabo está enganando todas as coisas. Então, o Senhor Jesus disse: não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então quer dizer que o homem ele está vivendo nessa carne, mas o espírito é a coisa mais importante. Precisa viver conforme a vontade do Senhor, centrado na palavra de Deus. Mas o que o diabo ele diz? Não, mas se tu me venerastes, eu te darei todas as coisas. Então se você abaixar a sua consciência, então todas as coisas deste mundo eu vou te dar. Então quando nós não escolhemos o lado de Deus, então nós podemos tornar famosos, ricos. É isso que o diabo nos diz continuamente. Para que nós nos afastemos da vida de fé. Então ele nos faz enganar, ele nos confunde para não sabermos o que é importante. Então o diabo ele tem uma maneira especial de derrubar os cristãos dizendo: não, um copinho de cerveja tudo bem. Não, vamos beber 2 copinhos, 3 copinhos. E aí? Depois você fica o quê? Totalmente embriagado. Fala: não, pode fumar só um cigarro. 2, 3, um pacote, não é? Uma caixinha. E aí? Então quando uma coisinha, e ele te amarra com isso. Então se juntar no domingo para ouvir a palavra também. Quando você falta uma vez no domingo, vai se tornando o quê? A consciência pesada, mas falta 2 vezes. Ele fala: ainda dá para viver a vida de fé. Então quando ele cria uma exceção, vai se tornando o quê? Brechas. Com várias brechas, vai tendo tempo, vai faltando, vai faltando, vai faltando. Então, o diabo ele tem diversos métodos para derrubar o homem. Então, se nós olharmos para o retiro também dessa vez, ele fala: todos os anos você já foi, para que esse ano você vai também? Vamos faltar esse ano, vai. Então, pode ser que ele acabe com isso. Então, eles falam: para que eu preciso evangelizar? Os outros devem evangelizar bem. Ele vai te tentando com todas as coisas. Então, quando nós olhamos para Judas Iscariotes, o diabo ele colocou o pensamento nele. Então colocou o pensamento dentro dos cristãos, enche de pensamento errado nos cristãos, para derrubá-los. Então tem uma mulher que as mãos são ataduras. O diabo ele quer transformar as pessoas em escravos. Olhem para Sansão. Sansão, quando ele foi pego para algo chamado mulher, ele foi derrubado, não é? Davi também é a mesma coisa. Se nós olharmos para Judas Iscariotes, ele foi pego pelo dinheiro. Adonias também foi pego por conta do orgulho, não é? Demas, ele foi pego por algo que se chama o quê? O amor deste mundo. Ele amou essa geração, este mundo, e foi para o mundo. Então o diabo ele tem diversas iscas diferentes. Para uma pessoa que acabou de receber a salvação, ele fala: será que você recebeu a salvação mesmo? E começa a tremer a sua vida toda. Te engana dizendo: nossa, você está fazendo bem também, agora você já pode parar um pouco. E vai fazendo o quê? Você desistir. Então para uma pessoa que viveu bem a vida de fé até agora, fala: não, esse tanto tá bom, você já pregou bastante, tá bom. Vai, agora pode descansar um pouquinho, vai. Não precisa se esforçar tanto. Ele te engana desse jeito.
Então, o diabo está por trás das coisas. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, versículo 26. Versículo 26. Porque, por causa de uma prostituta, se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Então, ali atrás, nós temos o diabo. Então, nós podemos trocar aqui a prostituta como o diabo. Então, por causa do diabo, se chega a pedir um bocado de pão. Então, até o homem que tem tanto talento que podia ser utilizado pelo Senhor Deus, já que ele está abraçado ao diabo, aceita o pensamento do diabo, ele perde o talento, o poder que ele tem tão gracioso, e ele se torna o quê? Um homem somente com um bocado de pão. Miserável. Então vamos procurar João capítulo 9. Evangelho de João capítulo 9. Vamos procurar Evangelho de João capítulo 9. Versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então, se nós olharmos para o Senhor Jesus, ele curou o homem de cego de nascença. Isso quer dizer que todos os homens, desde o princípio, eles são cegos espirituais. Então, o Senhor, quando ele curou este homem, ele não simplesmente o curou. O Senhor Jesus cuspiu no chão, ele fez lodo e colocou nos olhos dele e disse para lavar. Ele foi lavar em Siloé e depois começou a ver. Então, por quê? O Senhor podia ter tocado nele para curá-lo, mas por que ele cuspiu e depois passou nos olhos dele? Então, Adão, quando foi tentado, então, como os olhos dele eram claros diante do Senhor Deus, então, mas quando recebeu a tentação do diabo, então viu que era boa para se comer e era aprazível para que possa dar conhecimento, dar entendimento. Então ele foi tentado pelo diabo. E ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então todas as coisas deste mundo, quando nós resumimos, todas as coisas que saem dessa terra são o quê? Então são os desejos deste mundo, a geração, então, são todas as concupiscências do mundo, da carne. Então quer dizer que o olho dele se tornou cego por conta das coisas do mundo, por causa do pó. Adão é um ser espiritual, mas ele se tornou cego para Deus e esclareceu seus olhos para o mundo. Então, o Senhor Jesus. Quer dizer que desde o princípio, para este homem que havia nascido cego, passou esse lodo nos olhos dele e enviou para Siloé. Quer dizer que ele recebeu a lavagem diante do Senhor Jesus. Então, todos os problemas da vida, são o problema deste lodo, dessa terra, desse pó. Então, os desejos da carne, as concupiscências do mundo, os desejos dessa geração, tudo isso, quando estão nos seus olhos, você vai se tornando o quê? Cego. Para os cristãos é a mesma coisa. Então, como na palavra de Salmos, nós precisamos aprender agora. Então, olhem para a lua, que é a testemunha fiel diante do Senhor Deus. Então, mas a espada se tornou embotada. Então, o povo de Israel, realmente agora eles terem a sua espada afiada, e é no tempo dos juízes. No tempo dos juízes era o momento que embotava a espada, parecia que quer embotar, mas parece que ainda está afiada e estava bem no meio. Então, quando nós estudamos um pouco sobre as palavras dos juízes, então nós podemos ver quando que se tornam inúteis e quando se tornam fortes, não é?
Então hoje vamos pensar sobre isso. Então isso não somente para o retiro, mas em todos os momentos nós podemos ser utilizados diante do Senhor Deus com força. Nós precisamos nos transformar desse jeito. Isso não é pela nossa própria força. Então o Senhor disse: eu dei a força para o cavalo. Então o cavalo tem a força, mas se você corta as pernas dele, ele perde as forças. Então o cristão também tem força e está correndo muito bem. Mas o cristão pode se tornar inútil. Então, quando é que o cristão pode se tornar inútil? Quando corta as pernas traseiras, ele perde a força. Então, da mesma maneira, quando nós somos cortados para com Deus, nós nos tornamos inúteis. Então, o Senhor ele atua dentro da igreja, com o corpo de Cristo. Quando nós somos cortados da igreja, quando acaba esse fornecimento, nós nos tornamos inúteis. Se nós olharmos para o povo de Israel também, quando que se tornaram inúteis? Vamos procurar na palavra da Bíblia. Vamos procurar Juízes, capítulo 21. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Vamos ler todos juntos. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, no tempo dos juízes, então, o homem, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Cada um andava conforme o seu desejo, conforme o seu pensamento. Então, quando viviam desse jeito, a vida deles se tornava inúteis. Então, mas quando que os juízes tinham força? Então vamos procurar capítulo 1, versículo 1. Juízes capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra ele? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei essa terra na sua mão. Então, qual é o início dos juízes? Sucedeu, pois, que a morte de Josué e os filhos de Israel perguntaram ao Senhor. Quando perguntam ao Senhor, existe poder. Quando você não pergunta para o Senhor, você vive do jeito que você quer, conforme a sua vontade, se torna inútil. Então, vai se tornar inútil ou cheio de poder? Então, o centro disso tudo é se perguntam ao Senhor ou não. A nossa vida de fé também é a mesma coisa. Então, você está perguntando a Deus ou não? Então, você está vivendo conforme o seu desejo ou não? Você está vivendo com poder ou sem poder? Como em Provérbios, capítulo 3, ele disse para nós, reconhecemos o Senhor em todos os caminhos da nossa vida. E então ele conduzirá o seu caminho. Então, quando nós vivemos perguntando ao Senhor, o Senhor ele intervém, ele pode ajudar, ele pode conduzir a nossa vida. Como na palavra de Salmos, o Senhor Deus que se tornou a nossa força. Então, o Senhor é aquele que tem a força, mas para quem que ele dá a força? Como em Salmos 37, ele disse para abrirmos a boca que ele vai nos encher. Quando nós abrimos bem a boca, quando nós buscamos o socorro do Senhor Deus, o Senhor Deus ele dá a força para eles. O Senhor ele dá a força para que possa afiar a espada, para que possam se tornar fortes perante o Senhor. Se nós olharmos na Pérsia também, havia um general que fez uma grande guerra e venceu, e o imperador olhava e gostava muito e dizia para eles: abra bem a boca. Então, quando ele abre bem a boca, ele colocava a maior quantidade de tesouros possível na boca do general. Então, quando nós abrimos bem a boca diante do Senhor Deus, quantas coisas boas o Senhor Deus ele nos dá. Por que Israel se tornou tão inútil? Então, olhem para a lua. A lua precisa ter uma relação exata com o sol para que possa dar a luz, não é?
quando nós precisamos ter uma direção correta diante do Senhor Deus. Então vamos perguntar ao Senhor. Perguntaram ao Senhor. Quer dizer que nesse momento eles receberam a luz no Senhor, receberam poder no Senhor, eles receberam todas as coisas boas no Senhor. O que é que um filhote de um pássaro pode fazer? É abrir bem a boca. Quando ele abre bem a boca, quem é que preenche essa boca? Então eu escutei uma outra pessoa explicando uma coisa. Tá, haviam vários filhotinhos de pássaros ali. Todos eles são bem parecidos. Então, mas sem eles morrerem, tem outros pássaros que comem muito bem. E ele estava explicando depois sobre esses filhotes. Então tem filhotes, quando eles comem bastante, ele fecha a boca. Tá, a mãe só precisa encher a boca daquele que está com a boca aberta. Então quando a mãe chega, todos eles abrem a boca, a mãe não consegue ver o rosto, ela só vai colocando na boca daquele que abriu a boca. E quem já comeu bastante, ele fecha a boca. É por isso que todos podem comer. Então precisa abrir bem a boca. Então o Senhor, ele disse o quê? Para nós, abrir bem a boca, né? Olhem no dentista. O dentista fala o quê? Abra, faz o bocão. E você precisa abrir a boca para curar. Então o Senhor Deus, ele preenche todas as coisas. Então a primeira coisa dos juízes aqui. Então, eles vão ter força ou vão se tornar inúteis? Então a primeira coisa que define isso é se perguntaram ao Senhor ou não. Então a nossa vida de fé também é a mesma coisa. Então nós cristãos podemos nos tornar inúteis ou podemos nos tornar em cristãos com grande força, com grande poder? Então, qual é o início disso tudo? É se nós estamos perguntando para Jeová. Então, a raposa, ela sabe muitas coisas, então, mas ela é fraca para muitas coisas. Então, não é importante você saber muita coisa, mas é importante você conseguir fazer muito bem pelo menos uma coisa. Então, ter muitos talentos, isso é importante diante do Senhor Deus. Por quê? Isso define se você perguntou ao Senhor ou não, se você se agarra ao Senhor ou não. Jacó, ele significa um homem egoísta, um homem que pensa bastante, ele tem muitas coisas, artimanhas, mas uma coisa ele fazia muito bem. Então, mais do que qualquer coisa, ele era o melhor para se agarrar. Então ele desejava a bênção do Senhor, ele faltava muita coisa neles. Ele enganou o pai, enganou o irmão, ele tinha muitas artimanhas para utilizar. Mas o Senhor Deus permitiu a glória para ele. Por quê? A bênção para ele. Por quê? Então, porque ele tinha um desejo espiritual. Então, a cada momento ele podia estar perto diante do Senhor Deus, ele podia buscar essa graça no Senhor Deus. Então nós podemos ver que o coração estava inclinado para o Senhor Deus, então o Senhor Deus ele podia permitir a graça para que possa preencher, possa abundar na vida dele. Então Abraão, você se tornara ser uma bênção. Então quer dizer que Barak, quer dizer que em hebraico isso significa o quê? Que será o quê? Joelhos. Quer dizer que o que significa? Senhor, de joelhos eu oro, Senhor me ajude, Senhor me ajude. Para este homem o Senhor Deus permite a força, para este homem o Senhor Deus permite o poder. Então, se nós olharmos para isso, é o momento onde nós podemos ver as pessoas que têm poder, que têm o talento ou não têm. Nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas elas desistem muito fácil. Então, antigamente as pessoas elas se agarravam no Senhor, batiam e buscavam. Você precisa buscar a ajuda de Deus, mas quer buscar e desiste. Quer buscar e desiste. Não tem paciência, não tem a perseverança. Então, o homem que espera no Senhor, ele pode ter força, assim como a águia que batendo asas pode ir voando. Então, mesmo que correndo não se cansará, nem que corra realmente não se perderá. O Senhor, todos aqueles que esperam no Senhor têm a força, têm uma nova força diante do Senhor Deus. Então, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que buscam a ajuda do Senhor, o Senhor Deus está olhando para eles. O Senhor Deus está observando, dando o poder para eles. Então vamos procurar Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2, versículo 1. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse:
Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E por quanto a vós, não farei o acordo com os moradores dessa terra, antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes à minha palavra. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: Não os expulsarei diante de vós, antes estarão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão como laços. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Então, se nós olharmos aqui, o Senhor ele está dizendo uma coisa. Então, para entrarem na terra de Canaã, então, eu disse para vocês destruírem todas as casas, todos os altares dos gentios. Não é para se intimizarem com isso. Então, o povo de Israel, por que eles se tornaram inúteis, fracos? Porque no tempo dos juízes, quando o tempo vai passando, o que vai se tornando? Eles vão se aliando com as coisas do mundo. E é por isso que vão se tornando inúteis. Então, quando eles estão ali somente no Senhor, eles têm força, poder. Então, quanto mais vão discernindo diante deste mundo, mais poder eles podem ter. Então, quer dizer que esse discernimento é o poder. Então, Gênesis capítulo 6, nós podemos ver que os filhos de Deus e as filhas dos homens, eles se casaram. Então, nós podemos ver a diferença de Sete e Caim, que não recebeu a salvação, começaram a se misturar. Então, eles se tornam o quê? Inúteis. Quando começam a se misturar, não tem força. Então, nós podemos ver para Abraão também. Abraão, ele se tornou realmente discernido de Sodoma e Gomorra, mas Ló desceu para Sodoma e Gomorra e não consegue se discernir. Então, é por isso que ele realmente se torna um homem que totalmente foi pego ali no meio, e no meio da guerra também se perdeu. E podemos ver que o fogo atingiu a cidade e por fim ele foi resgatado. Mas olhem só isso. Então realmente a lua ela está o quê? Longe da terra. Ela não está colada. Ela precisa estar longe para poder dar à luz o sol. Então nós estamos vivendo neste mundo, então podemos entrar em contato com este mundo, mas precisamos nos discernir do pecado, para que assim nós possamos ter poder. Se nós olharmos para Israel, então o Senhor ele está dizendo para eles, disse para eles não se aliarem para os estrangeiros, para destruírem todos os seus altares. Então não podem se aliar com as 7 nações de Canaã. Então, porque senão eles se tornam a isca da vida deles. O Senhor disse para exterminá-los, mas eles fizeram? Não. E é por isso se tornam inúteis diante do Senhor. É por isso que em Isaías capítulo 1, versículo 1, então ele disse, então da reunião eles fazem, mas o pecado continuam pecando. Eles se tornam o quê? Misturados. Então servem ao Senhor Deus, mas também servem aos ídolos. Então estão ali se rebelando, é por isso que vão se aliando com o mundo. Quando você depende somente do Senhor Deus, naquele meio todo o poder, toda a graça pode prover, mas quando você se afasta do Senhor Deus, quando você para de perguntar ao Senhor, o Senhor ele diz o quê? Para não se aliar quando você pergunta ao Senhor Deus. Então, mas eles estão que se aliando, vão se tornando inúteis. Então é isso que nós podemos observar. Então, mas se nós olharmos no tempo dos juízes, pelo menos, eles ainda sabiam se aliar, se unir. Antes iam individualmente e caíam para o pecado, mas eles também sabiam se aliar. Se nós olharmos em Juízes, capítulo 5, Juízes, capítulo 5, se olharmos aqui, podemos ver que Israel estava guerreando contra Canaã. E nessa guerra do Canaã, eles venceram. Então, quando é que Israel tinha força? Então, quando eles eram atentados, então antes eles estavam vivendo com a mente unida e eles começaram a se unir, eles começaram a ter força. Eles tiveram forças quando estavam juntos. Então, quando estão sozinhos, eles são fracos, mas quando estão juntos, eles têm força. Então, vamos ver. Juízes capítulo 5. Podemos ver que é a guerra onde o Senhor Deus ele ajuda diretamente. Então aqui aparecem as pessoas que participaram dessa guerra.
E também está escrito as pessoas que não participaram dessa guerra. Então vamos ver como está escrito. Capítulo 5, versículo 1. Vamos ver quem participou dessa guerra. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo. Então, se nós olharmos aqui, nós podemos Débora, que foi na frente, e filho de Abinoão, Baraque. Então, aparece Débora e Baraque. Versículo 2. Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Podemos ver que Israel agora foram para a guerra e o povo se ofereceu voluntariamente. E também, diretamente, podemos ver quem é que participou. Então, versículo 14, capítulo 5, versículo 14. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque. E depois de ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir desceram os legisladores, e de Zebulon os que levaram a cana do escriba. Então, aqui, de Efraim saiu, quer dizer que os homens de Efraim. Então, enquanto viviam na terra de Amaleque, mas se tornou uma guerra, então para eles, para ajudarem, de Efraim vieram pessoas para participarem da guerra. E depois de ti vinha Benjamim, dentre os teus povos. Benjamim veio para a guerra. De Maqui vieram os legisladores, homens com talentos, e Zebulon os que levaram a cana do escriba. Quer dizer que são pessoas especiais, importantes. Versículo 15. E as pessoas que estão recebendo o elogio diretamente de Deus. Versículo 15. Também os principais de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque. Então nós podemos ver os principais de Issacar foram, todos juntos também. Versículo 18. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Então os homens de Zebulon, principalmente, eles expuseram a sua vida, não pouparam a sua vida e foram para a guerra. Como também Naftali nas alturas do campo. Então eles estavam na frente para a guerra, na batalha. E também aparecem outras pessoas que também recebem esse elogio. Então, versículo 24. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Eber e Queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. E versículo 25. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em prato de nobres lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda e ao martelo dos trabalhadores à sua direita, e matou a Císera e rachou-lhe a cabeça quando lhe pregou e atravessou as fontes. É algo horripilante, não é? Olhem só isso. Então, Císera, o homem que havia feito muito pecado, ele havia matado muitos judeus. E essa mulher de Jael, de Eber, ela não é hebreu, ela é queneu, mas ela viu para esse homem e falou, nossa, esse homem é maligno, ele precisa ser julgado. Já que ela tinha uma fé exata diante do Senhor Deus, o Senhor Deus utilizou essa mulher, Jael, para matar o líder do tribo, Císera. Então olhem só isso. Então, unidos na guerra, muitas pessoas participaram, mas também está escrito o nome daqueles que não participaram. Então vamos ver quem é que não participou. Versículo 15. Também todos os principais de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas divisões de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Olhem só, nas divisões de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Por que ficastes tu entre os currais que ouvires, para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Então, se nós olharmos para as divisões de Ruben, então, as pessoas da tribo de Ruben, então eles tinham que grande resolução dentro do coração. O que isso tinha? Eles começaram a pensar, eu preciso participar dessa guerra ou não?
Então, tem uma distância muito grande da casa deles. Então, e eles também são o quê? Uma das tribos mais velhas, não é? Da família de Jacó. Então, eles são os descendentes um dos filhos mais velhos. Então, mas ele falou, acho que eu não vou não. E eles não foram. Então, olhem só. Olharam o coração dele, as esquadriações do seu coração e desistiram. Então, havia o quê? Uma grande resoluções. Eles falaram o quê? Vamos! Decidiram assim. Mas na hora que ia, começaram o quê? Começaram a pensar dentro do coração. Será que eu vou ou não vou? Será que eu vou ou não vou? Será que eu vou ou não vou? Será que eu participo da guerra ou não participo? Participo da guerra ou não participo? Será que eu vou para o retiro ou não vou? Será que eu vou para o retiro ou não vou? Parecido à nossa vida, não é? Versículo 17. Gileade ficou além do Jordão. E Dan, por que se deteve nos navios? Assé se assentou na beira dos mares e ficou junto às suas baias. Então, Dan não foi para a guerra. Assé se assentou na beira dos mares e ficou junto às suas balas. Então, quando estavam participando, quando o povo de Israel estavam se voluntariando, o Senhor lutou por eles para que eles vencessem. Tem as pessoas que participam e tem as pessoas que têm desinteresse. Então, dentro do coração, será que eu vou ou não vou? Será que eu vou ou não vou? Eles têm o coração, mas não participaram. Eles têm o coração dizendo, quero vencer essa guerra, mas não conseguem participar. Nós podemos ver Dan, Azé, tinham seus barcos, mas falaram, nós não podemos ir para a guerra. Versículo 23. Nós podemos ver esse versículo. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Severamente amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram ao socorro do Senhor, ao socorro do Senhor com os valorosos. Então, as pessoas de Meroz, eles são aqueles que estão perto da guerra e não participaram. Eles tinham desinteresse. Então, sobre estar com desinteresse, o Senhor disse o que? Para amaldiçoar. E aqui, se nós olharmos a palavra de Neemias, capítulo 3 também. Então, Neemias, ele veio da Pérsia para construir as muralhas, né, da cidade. E haviam várias pessoas que participaram e não participaram. Tem até as mulheres que participaram e têm os nomes escritos. Eu vou mostrar um pouco para vocês. Vamos procurar essa palavra de Neemias. Neemias. Vamos ver Esdras primeiro. Esdras, capítulo 2. Vamos procurar a palavra de Esdras, depois comparar com Neemias. Esdras, capítulo 2. Deixei marcado. Vamos procurar Neemias 7 primeiro. Então, deixem tudo marcado. Vamos marcar essas palavras. Esdras, capítulo 2 e Neemias, capítulo 7. Então, os homens que voltaram da Babilônia, que precisavam construir o castelo. Se nós olharmos em Esdras, capítulo 2, eles precisavam é o formato antes de construírem o castelo, as muralhas do castelo. E Neemias é o formato depois da construção, não é? Então, os homens que voltaram, o número total dos filhos que voltaram de cativeiro da Babilônia, nós podemos ver em Esdras, capítulo 2, versículo 64. Versículo 64. Esdras. Toda esta congregação junta foi de 42.370. Então, nós podemos ver que as pessoas que saíram da escravidão e da Babilônia, o número total da congregação, ele fala, junta foi de 42.370. Então, vamos procurar a palavra de Neemias, capítulo 7. Neemias, capítulo 7. 66, capítulo 7, 66. Capítulo 7, versículo 66. Toda esta congregação junta foi de 42.370. Quando eles começaram a construir os muros da cidade, o número inicial, o número do término, no meio de todo esse processo, nenhum homem morreu. Todos eles foram no total de 42.360 homens.
Mas se nós olharmos em Esdras, capítulo 2, o número de pessoas que participaram na construção diretamente foram 29.177. Podem calcular na casa de vocês. Quando vocês voltarem para casa, olhem. 29.177. Então, o número de total de 42.360. As pessoas que iniciaram a construção foi de 29.177. E se nós olharmos em Neemias, aparece 30.451. Então, quando iniciou a construção e o término, nós podemos ver que existe a diferença aqui. Por que tem essa diferença de número de pessoas? Vamos procurar. Esdras, capítulo 2. Esdras, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Versículo 5. Os filhos de Ará, 775. Então, os filhos de Ará, 775 iniciaram a construção, mas no meio foi faltando e saindo. E vamos ver o que acontece no final. Vamos ver Neemias capítulo 7. Neemias capítulo 7, versículo 10. Os filhos de Ará, 652. Quanto que era no início da construção? 775. Mas agora, 652. Então não morreu o número de pessoas, porque são o mesmo número de pessoas desde o início até o fim. Mas nós podemos ver que o início da construção é diferente no final, quer dizer que falta o número das pessoas. É por isso que só restou 652 que continuaram construindo. Vamos ver Esdras capítulo 2, novamente. Esdras capítulo 2, versículo 8. Os filhos de Zato, 945. Então, os filhos de Zato, 945. Vamos ver Neemias capítulo 7 novamente. Neemias capítulo 7, versículo 13. Os filhos de Zatu, 845. Então, era 945 dos filhos de Zatu, mas no meio, 100 pessoas saíram desse trabalho. Então, restou somente 845 pessoas trabalhando. Esdras capítulo 2, versículo 12. Os filhos de Asgade, 1222. Então, os filhos de Asgade, quando iniciaram, eram 1222. Mas e depois? Neemias 7, novamente. Versículo 17. Os filhos de Asgade, 2322. Então, olhem só isso. Os filhos de Asgade, quando eles iniciaram no início, foi 1222. Mas se nós olhando para os filhos de Asgade, aconteceu o que aqui? Vieram mais 100 pessoas, vieram mais 1.100 pessoas para participar, é por isso que se tornou 2322. Então olhem só isso. Então o número de pessoas que voltaram da Babilônia já está aí registrado. Está registrado o número de pessoas que nem ajudaram. E também está registrado o número de pessoas que iniciaram desde o início até o fim, é o mesmo número de pessoas. Mas também tem pessoas que no início começaram com uma certa quantidade e depois no fim, no meio do processo, eles dão desculpas e isso e aquilo e não vem mais. Então no início não participaram, mas tem outras ações, outras tribos que de repente, filhos que vieram e começaram a participar tudo de uma vez. Olhem só isso. Então no retiro de verão é a mesma coisa. Então primeiro você quer participar, vai olhando. E antes de acabar o retiro, você já sai daí e você volta para casa. Então, esse tipo de pessoa também já está tudo registrado, hein? Então, tem pessoas que está registrado que vai até o fim e as pessoas que não participam também está registrado. Olhem só isso, não é mesmo? Hoje também vocês sentem um peso no coração? Então, o Senhor Deus, ele está vendo todas as coisas. Então, quando é que Israel tinha forças?
quando todos participavam, quando todos estavam juntos. Mas Israel vai passando o tempo, cada momento vai se tornando individualista. Cada momento eles vão se dividindo. Na igreja também, quando é que eles possuem força? Então, quando o grupo se reúne também, vai se tornando força. A igreja também, quando a igreja se une, por se tornarem uma unidade, tem força. Quando todo o país se junta em um só, o Senhor Deus ele pode manifestar o seu poder e ele pode afiar a espada. E então, se nós olharmos aqui na Bíblia, aqui aparece a história sobre Gideão. Então, Gideão era um homem que ele tinha sua vingança. Vamos procurar. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Então, o Gideão ele estava escondido entre os midianitas para poder malhar o trigo. Então nós podemos ver como está o caos aqui, não é? Mas o Senhor o chamou de quê? De homem valoroso. Ele está ali escondido malhando o trigo, mas o Senhor o está chamando de homem valoroso. Então olhem depois aqui. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então Gideão, ele era um homem que tinha uma grande força. Então tem um motivo aqui. Desde pequeno. Então Sebas e Sarbuma, os irmãos deles foram mortos. Vamos procurar Juízes capítulo 8. Ele viu isso acontecer. Juízes, capítulo 8, versículo 18. Então, se olharmos no versículo 4 primeiro. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Eles estavam cansados, mas ainda estavam perseguindo. E eles foram e pegaram Zebá e Salmuna. Versículo 18. Depois perguntaram a Zebá e a Salmuna: Que homens eram os que os matastes em Tabor? E disseram: Como és tu? Assim eram eles. Cada um parecia filho de rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se o tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria. Então, quando ele era menor, ele tinha os irmãos dele, os filhos da mãe dele, ele viu um homicídio. Então, no coração dele, ele tem essa vingança dentro do peito. Então, Midian é muito grande, Gideão é fraco. Então, mas para derrotar o Midian, ele cada momento foi crescendo a sua força e foi se preparando em todos os momentos. É por isso que sem os midianitas sem saberem, ele estava malhando o trigo, o Senhor estava vendo tudo o que ele estava preparando. Então ele tem a vingança dentro do seu coração. Ele tem o coração de querer se vingar. Então é por isso que, já que ele estava preparado, o Senhor Deus o chamou. O Senhor Deus deu força a ele, fez com que ele pudesse vencer contra os midianitas. Então nós estamos vivendo numa época onde a vingança se acaba. Eles falam: não, tá bom, tudo bem, só eu, tá tudo bem. Muitas pessoas estão indo para o inferno. A nossa família amada, os nossos parentes, estão sendo levados pelo diabo para o inferno.
Então nós não estamos sentindo nenhuma vingança contra o diabo. Nós não estamos nem tentando segurar as pessoas que estão indo para o inferno. Porque se nós tivéssemos, nós precisávamos treinar, precisávamos segurar, mas nós não temos algo chamado vingança dentro de nós. Então quem tem essa vingança dentro de si, ele vai querer ir para o Senhor. Vai se preparar em todos os momentos. Assim pode cumprir o trabalho. Então na terra de Canaã também, quando foi dada, realmente nós podemos ver que para eles deterem a terra de Canaã, está ligado diretamente com a fé deles. Então após nós recebemos a salvação também. Então nós temos o livre-arbítrio. O Senhor Deus, ele nos deixa, nós preparamos e fazemos o seu trabalho. Então o Senhor, ele nos utiliza e nos ajuda. Então nós podemos ver a diferença de quem tem essa vingança dentro de si e quem não tem. Tem pessoas que falam, é só se esforçar um pouco. Pra que você vai se dedicar tanto? Pode se dedicar, mas não precisa entregar a sua vida para isso. As pessoas falam para você se sujeitar até a morte. Cristo disse para ser obediente até a morte, mas as pessoas falam, para que isso tudo? Não precisa disso tudo. Fala, podemos pregar, mas eu posso tentar uma, duas vezes e é isso, tá bom. E olhem só isso. As pessoas, elas não têm mais esse anseio, essa dedicação espiritual. Mas se nós olharmos em Juízes, para quem que o Senhor, ele dá a sua força? Para quem tem esse coração de anseio, esse coração realmente tão precioso, o Senhor Deus permite a força para ganhar. Então olhe para Sansão. Sansão, ele perdeu os seus olhos após pecar. Mas na vida dele, nós podemos ver que ele matou bem mais homens na hora que ele morreu do que na hora que ele do que na época que ele estava vivo. Então nós podemos ver que quando ele se arrependeu, voltou para o Senhor Deus deu uma força muito maior do que em vida. Então retornar para o Senhor dá uma grande força. Então nós agora estamos com retiro aguardando. Se tem algo errado dentro da nossa vida, nós precisamos voltar para o Senhor. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos escolher o caminho de podermos nos segurar no Senhor. Então é por isso que precisamos olhar ao nosso redor e olhar para muitos espíritos que estão perdidos que o Senhor Deus pode ligar para nós. Então nós podemos ver que eles matam, realmente mesmo que seja com um graveto, tem como matar mais de 600. Olha em Sansão, realmente ele com o osso de um jumentinho, ele matou mais de 1000. Então nós podemos ver que tudo isso, o que importa é que o Senhor Deus, ao estar com esse homem, qual seja a arma, pode se tornar uma arma mortífera. Da mesma maneira, nós estamos com retiro para acontecer e nós precisamos pensar em algumas coisas. O que é que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos de uma oração assim. Vamos procurar Salmos 90. Salmos 90, versículo 17. 17. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. Então, quando nós olhamos para o retiro, nós precisamos do poder de Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Então, Senhor Deus, para esse retiro de verão que nós estamos realizando, possa utilizar as nossas mãos, confirma as nossas mãos, para que sua obra possa ocorrer. E para isso, quando nós oramos, então esta oração se torna força, pode acontecer o trabalho de Deus. E também em Salmos 74, ele disse, então, Senhor, mova os seus pés para cá. Então, enquanto nós estivermos orando, os pés, os passos do Senhor Deus vai em direção ao retiro. O Senhor Deus, ele vai trabalhar. E também o que nós precisamos nós precisamos nos unir para o trabalho do Senhor Deus. Como em Juízes capítulo 5, nós podemos ver como acontece a união do coração deles. Então, nós precisamos estar ao lado do Senhor. Então, aqueles que não estão contra mim, realmente são contra mim. Aqueles que não ajuntam comigo são aqueles que separam, não é?
Como na palavra de Mateus capítulo 15, realmente nós podemos ver que nós precisamos estar junto com o Senhor, unindo. Tem um trabalho que cada um de nós devemos fazer. Então, como nós podemos ver na palavra da Bíblia. Então, o Senhor, o rei, ele disse para todos eles ir pelas encruzilhadas e chamar a todos. Então, nós temos um papel a fazermos. Então, o Senhor deve salvar aqueles que merecem receber a salvação e eu posso deixar? Não. Realmente nós podemos ver que o Senhor ele entregou todas as coisas por nós. E nós, como é que devemos fazer? Então, o Senhor ele diz que se nós trancarmos na terra, o Senhor ele tranca nos céus. Então, nós precisamos nos esforçar cada momento mais para podermos resgatar mais espíritos. Eu não tenho pessoas para convidar. Não, não é isso. Isso também está errado. Então, só de você ouvir a palavra dizendo, eu vou te dar 1 milhão se você levar alguém para o retiro. Você não vai trazer? Quantas pessoas você vai tentar trazer? Como em Isaías 62, disse para nós não descansarmos, para não dar descanso a Jeová. Tá? Essas pessoas que não descansam, o Senhor Deus ele trabalha sem descanso. Quando nós fomos para o retiro dessa vez, vamos pensar, vamos nos esforçar. E com esse coração, as pessoas que estão com a vida de fé, que estão uma bagunça no momento também, nós precisamos ajudar. Nós precisamos fazer com que essas pessoas venham participar, para que o coração possa mudar. Então nós precisamos nos encarregar e fazemos muito bem o trabalho que nos foi dado, para recebermos o elogio e a glória do Senhor. Então a nossa esperança está no reino dos céus. Então quando nós recebemos esse elogio diante do Senhor Deus, nós podemos fazer tudo. Nós podemos afiar a nossa espada. Para que muitos espíritos possam receber a salvação dessa vez, nós devemos orar. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama, o Senhor Deus nos resgatou pelo seu sangue precioso. Nesse retiro de verão também, Senhor. Nós agradecemos por toda a sua condução, em toda a sua mão de conduzir os espíritos e também na boca daqueles que proferem as suas palavras, que o Senhor Deus possa estar junto de todos eles, possa permitir a sabedoria, o poder, a graça para todo esse retiro e guardar a saúde de todos. Para que todos os pastores também que forem ministrar a palavra, que pelo Evangelho possam usar a sua força em todo o seu trabalho, que o Senhor possa permitir o seu poder, para que um grande trabalho do Senhor Deus possa ocorrer dessa vez. Senhor, que possa utilizar a nossa vida de forma preciosa, e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, agora nós iremos assistir um pouco um vídeo, e depois nós iremos terminar. 뜨거운 여름과 함께 2024 학예수양회가 다가왔습니다. 이번 학예수양회에서는 얼마나 큰 복음의 역사가 일어날지 기대되시죠? 더욱 새로워진 2024 학예수양회, 우리 함께 알아볼까요? 2024 학예수양회는 성인, 은장회, 중고등부, 유초등부, 농인선교부, 시각선교부, 그리고 외국어 집회로 나뉘어 총 7차에 걸쳐 진행됩니다. 2024년 7월 12일부터 8월 18일까지 갈릴리 수양관에서 진행되는데요. 1차는 7월 12일부터 15일까지, 2차는 7월 19일부터 22일까지, 3차는 7월 26일부터 29일까지, 4차는 7월 31일부터 8월 3일까지, 5차는 8월 3일부터 6일까지, 6차는 8월 9일부터 12일까지, 7차는 8월 15일부터 18일까지 갈릴리 수양관에서 진행되며, 농인선교부는 4차 학예수양회 기간에 청주교회당에서, 시각선교부는 5차 학예수양회 기간에 갈릴리 수양관 사랑관에서 진행됩니다. 4차와 5차는 4차 마지막 날과 5차 첫날이 겹치는데요. 4차 귀가 차량은 오전 9시까지 입차하여 낮 12시까지 출차를 완료해주세요. 5차 선발대 차량은 8월 3일 토요일 오전 9시까지 입차를 완료해주시고, 5차 참석 차량은 오후 2시부터 입차를 시작합니다. 이번 학예수양에서도 다양한 언어로 말씀이 전해지는데요. 차수마다 진행되는 외국어 집회가 다르니 일정을 확인해주세요. 우리의 여름과 함께 복음의 용광로가 될 이곳,
2024 학예 수양회가 진행되는 갈릴리 수양관, 우리 함께 살펴볼까요? 이곳이 바로 우리가 3박 4일을 함께할 갈릴리 수양관입니다. 수양관에 들어서면 보이는 곳이 믿음관입니다. 양쪽으로 은혜관과 진리관이 있고 이 믿음관을 중심으로 왼쪽으로는 은혜길, 오른쪽으로는 진리길이 있습니다. 수양관에 도착하시자마자 차에서 내리시면 보이는 곳이 은혜관 지하 3층입니다. 현장 접수를 해야 하거나 명찰을 수령해야 하는 분들은 들어가시자마자 보이는 접수처로 가셔서 명찰을 수령하시고 사전 접수를 하셔서 명찰을 이미 가지고 계시다면 바로 숙소로 가셔서 올해 새롭게 도입된 숙소 체크인을 진행해 주시면 됩니다. 숙소 체크인은 명찰에 표시된 숙소에 찾아가셔서 숙소에 부착된 QR코드를 찍고 링크를 터치하면 체크인 페이지가 나타납니다. 여기에 명찰에 표기된 접수번호를 입력하신 후 확인 버튼을 눌러주시면 체크인 완료! 조금 더 편안하고 안전한 수양회가 될 수 있도록 우리 함께 만들어요. 텐트 사용은 안내에 따라 반드시 지정된 장소에서만 이용해 주셔야 합니다. 텐트는 여러 차수에 걸쳐 설치할 수 없습니다. 해당 차수 시작 시 설치하고 해당 차수가 끝나면 반드시 철거해 주셔야 합니다. 믿음관 지하 3층 로비, 복도는 휴식 및 교제 공간입니다. 허가받지 않은 텐트를 임의로 설치하는 것을 절대로 금합니다. 아울러 미리 배치된 장의자를 임의로 이동하는 것을 자제해 주세요. 다음은 말씀 장소 안내입니다. 성인 말씀은 믿음관 대강당에서, 은장의 말씀은 소망관 대강당에서 진행됩니다. 초등부 3, 4, 5, 6학년은 믿음관 201호, 202호에서 말씀을 듣고 3박 4일간 분반 선생님과 함께 지내니 이 점 참고해 주세요. 유치부 3세는 사랑관 101호, 4, 5세는 소망관 302호에서 진행되며 초등부 1, 2학년은 소망관 301호에서 진행됩니다. 이 진리길을 따라 올라가시면 비전센터가 나오는데요. 중고등부는 비전센터 2층과 3층에서, 각 차수별 외국어 집회는 믿음관 지하 302호와 사랑관 201호에서 진행됩니다. 엠마오 앞에는 맛있는 음식이 가득한 매점과 추억을 남길 수 있는 포토존이 있고, 배단위 1층, 은혜관 1층에서는 커피와 함께 교제를 나누실 수 있는 카페가 있습니다. 또 배단위 1층에는 양방 의무실이, 2층에는 한방 의무실이 있으니 기억해 두시면 좋겠죠? 여기서 잠깐! 혹시 사전 접수하셨나요? 사전 접수를 통해 숙소 배정과 식수 인원을 파악하고 있는데요. 형제 자매님들의 사전 접수는 쾌적한 수양회를 준비하는 데 많은 도움이 됩니다. 아직 못하셨다면 지금 바로 서두르세요. 은혜로운 수양회, 우리 함께 만들어요. 수양회 가기 전 꼭 확인해요. 하나, 성경, 찬송가, 세면도구, 여벌옷, 개인 침낭을 꼭 챙겨오세요. 둘, 귀중품은 집에 부디 두고 오세요. 셋, 건강이 좋지 않으시다면 무리해서 참석하지 마시고 평상시에 복용하는 약이 있다면 꼭 가져오세요. 넷, 수양회장에 오시기 전 배포된 주차카드를 미리미리 작성해 주세요. 수양회장에 도착하셔서는 하나, 개인 위생에 특별히 더 신경 써주세요. 둘, 말씀이 진행되는 곳에서는 서로 자리를 양보해 주세요. 셋, 믿음관 소망강 대강당에서 미리 자리 잡는 행동은 피해 주세요. 넷, 입사는 위험합니다. 꼭 지정된 길로만 다녀주세요. 마지막으로 절전과 절수, 언제나 필수입니다. 잊지 마세요. 우리의 학예 수양회는 3박 4일입니다. 3박 4일을 온전히 끝까지 참석하셔야 7차 수양회 모두 원활히 진행될 수 있습니다. 나 한 사람부터 수양회에 온 몸과 마음, 온 힘을 드릴 때 주님은 더 큰 역사를 보여주실 것입니다.
영생의 말씀이 선포되는 2024 하계수양회. 많은 영혼이 구원받는 놀라운 역사를 위해 함께 기도하고 함께 참여해요. 우리 하계수양회에서 만나요.